Olá, gente! Aqui é a Fê e hoje eu vim falar sobre O Oráculo Oculto, primeiro livro que antes era uma trilogia, agora virou uma saga, As Provações de Apolo, do Rick Riordan. Bom, o que acontece nesse livro? Depois de Percy Jackson e alguma coisa, que eu não lembro mais o nome da saga. Mas enfim, depois da última saga de Percy Jackson, depois da guerra com Gaia, aparente, pelo que parece, que Zeus deu uma punição para Apolo, porque pela guerra, ele culpou Apolo pela guerra, já que quem incitou toda a guerra foi o Octavian, filho de Apolo, um semideus do acampamento romano. E Zeus, tendo que culpar alguém, acabou culpando Apolo e fez ele se tornar humano. Então fez ele cair do céu, lá do Monte Olimpo, e parar na Terra, junto com os humanos. Quando Apolo chega aqui, ele acorda numa lixeira, numa caçamba de lixo, sem entender nada. Ele acorda em Nova York, em Manhattan, sem entender nada do que aconteceu, até que ele percebe que ele tá humano, e a única coisa que ele lembra é sua culpa, sua punição. Zeus falando isso pra ele, e depois ele não se lembra mais de nada. Ele acorda nesse beco em Manhattan, né, na caçamba de lixo, completamente atordoado, sem entender direito o que estava acontecendo. Enquanto ele tá tentando descobrir o que tá acontecendo e quem ele é. Porque agora, né, ele não tem mais o corpo que ele tinha antes, e agora ele tem um corpo mortal, como ele diz, como ele mesmo diz, com pancinha, coisa que em 4 mil anos, ou 4 milhões de anos ele nunca teve. Enquanto ele tá nessa crise existencial, aparecem 2 caras querendo assaltar ele. Esses caras conseguem entre aspas, né? Batem nele, falam coisas que dão a entender que eles não estão ali por acaso. E começam a bater nele, tentar pegar a carteira dele, pegar o dinheiro, enfim. Até que surge uma garotinha de 12 anos, vestida de sinal de trânsito. Quem lê ou quem já leu vai entender. E começa a espantar os garotos. Porque Apolo, muito atordoado com tudo que estava acontecendo, não conseguiu se defender, só conseguiu ficar lá no chão vomitando e chorando. Coitado. Até que surge essa garota e começa a ajudar Apolo. E ela espanta os caras, começa a atacar eles com os lixos que tinham lá e maçãs podres. E nesse momento a Apolo foi percebendo que ela também não é qualquer garotinha, ela na verdade é uma semideusa e aparentemente consegue controlar maçãs podres. Eles acabam então se conversando, se entendendo. Ela sabe que ela é uma semideusa, mas ela vive na rua se defendendo sozinha. E ela então acaba virando a mestra de Apolo, porque essa na verdade não foi a primeira vez que Apolo virou humano, essa é a terceira vez que isso acontece. E para ele voltar a ser um deus, ele tem que passar por provações, completar tarefas que provem que ele merece a divindade novamente. E para isso ele precisa de alguém que vire o mestre dele, que mande ele fazer coisas, né? Que precise que ele cumpra tarefas. E a Maggie, que é essa garotinha, acaba virando essa pessoa. Os dois brigam praticamente de 5 em 5 minutos. O Apolo é muito engraçado. Muito engraçado mesmo, gente. Ele fica tão inconformado com a vida humana, com a fragilidade que a nossa vida tem, com todas
as coisas que a gente tem que lidar, enquanto ele pode resolver um problema no estalo de dedos. É muito engraçado ver essa indignação. É claro que as falas dele, né, é muito metida e superior, tal, mas de um jeito muito, muito, muito engraçado. Eu acho que o Ricciardo soube dar o ponto certo pra não fazer ele ser um personagem completamente insuportável. Então eles se conhecem, e só que nenhum dos dois sabe o que fazer. Mas o Apollo lembra que existe o acampamento meio-sangue, e eles decidem procurar ninguém mais, ninguém menos do que Percy Jackson. Procurando Percy Jackson, eles descobrem que coisas estão acontecendo. Como, por exemplo, a comunicação, tanto humana quanto do mundo mágico, anda completamente perturbada. As comunicações estão péssimas, mensagens não chegam, e-mails não chegam, nem mensagem de íris ou qualquer coisa, e não existe mais, ou não, os semideuses não têm mais acesso às profecias. E isso é um problema ligado ao Apolo, que todo mundo estava tentando entender o que estava acontecendo, mas a gente descobre também que Apolo ficou sumido durante 6 meses, e ele não lembra o que aconteceu nesses 6 meses que ele ficou sumido. Então todo mundo estava sem entender nada, até que Apolo chega na Terra como humano, sem entender bolhufas também. Então a gente passa um punhado do livro ali completamente no vazio, sem entender o que está acontecendo, junto com Apolo e junto com as outras pessoas. Bom, depois de conversar com Percy Jackson, eles vão para o acampamento meio-sangue, não sem antes enfrentar alguns monstros no caminho, porque típica vida de semideus. Mas eles conseguem, vão para o acampamento, e aí a coisa começa a se desenrolar. Acho que eu não vou dar muito mais detalhes a partir daqui, porque pode acabar sendo spoiler. Mas, resumindo, Apolo humano. Apolo sempre foi um deus que eu gostei desde Percy Jackson, apesar de a gente ver poucas partes assim dos deuses, né? Às vezes eles aparecem em alguns momentos, mas troca ali um diálogo e desaparece, né? E aqui é a primeira vez que a gente vê o ponto de vista realmente de um deus, e de um deus como humano. E eu acho que não poderia ter escolhido Deus melhor para virar humano, porque justamente pelo lado cômico, pela incredulidade que Apolo traz. Porque Apolo a gente sabe que é o deus, né, da música, da medicina, da cura, da poesia, da beleza. Ele é o deus mais bonito da Terra. Então, de repente, justamente ele, o ser mais incrível, amado, que é o que ele acha, né? Espetacular, divino, a maior expressão de divindade, ali de repente vira um humano com pancinha na barriga e cheio de espinhas na cara. Então ele tava realmente muito indignado e muito revoltado. Mas essa indignação foi colocada de uma forma muito divertida. E foi muito legal conhecer o lado dele. Tem uma parte que eu acho super interessante, que ele fala que os deuses invejam, na verdade, os deuses invejam o fato de que a gente vive a nossa vida inteira sabendo que um dia a gente vai morrer. E o maior medo, né, de um deus é justamente ser esquecido, morrer. E ele fala que se ele vivesse e soubesse que ia morrer a qualquer momento, ele já teria pirado. Então, isso é um dos maiores dilemas que ele enfrenta, sabendo que ele é agora uma pessoa frágil e mortal. Os outros personagens. A Meg também é um personagem muito interessante. Eu acho que com a Meg, eu venho percebendo que o tio Rick, ele aborda, desde o Percy Jackson, ele começa a abordar assuntos
bem importantes e delicados. Ele faz isso de uma forma leve, afinal ele está escrevendo para crianças, mas não deixa de ser uma forma muito pontual. E com As Provações de Apolo não foi diferente. Aqui ele trouxe, na minha opinião, eu acho que eu posso chamar de alienação parental ou o abuso psicológico. Na verdade, acho que é um abuso psicológico por parte daquela pessoa que você confia, que é seu pai, que é da sua família. Ou que te cria como se fosse uma pessoa da família, né? E foi um tema muito importante, muito interessante de se ver. E isso ainda... Eu já li esse livro, eu tô falando aqui de uma releitura que eu fiz. Eu já li também o segundo. Falta o terceiro e o quarto. No segundo, essa temática ainda continua. Eu acho que vai continuar pelo fim da série. Mas eu gostei dessa temática. Eu achei bem interessante. E é uma coisa que ele não tinha abordado ainda, pelo menos não que eu me lembre, em nenhum livro dele até agora. Então, tem a Meg, que traz essa temática. E, bom, é uma criança vivendo na rua, também é uma outra temática. Tem os personagens, os novos personagens do acampamento, tem personagens que a gente já conhece. Os personagens que a gente já conhece continuam impecáveis, o Acampamento Meio Sangue continua impecável. É um livro, assim, muito gostoso, muito divertido. Em todas as páginas eu dei risada. Sério, gente, todas as páginas eu dei risada. Mas é um livro também muito, muito, muito nostálgico, justamente por causa do Acampamento Meio Sangue e dos antigos personagens que a gente acaba reencontrando. E a gente também recebe notícias de outros personagens que não aparecem naquele momento. Questão de aventura, construção de enredo, de história. Gente, eu acho que o Tio Rick tem esse método, né, de semideus que passa por um problema, encontra o acampamento e passa por diversas missões que vão salvar o mundo. Ele tem essa típica fórmula. Eu acho que, bom, levando em conta que Apolo agora é um semideus, eu acho que a gente pode falar que ele continua mais ou menos nessa fórmula. Mas eu não sei, eu ainda amo essa fórmula, eu ainda não me cansei, então pra mim tá ótimo. Pra quem se cansou, pode acabar sendo repetitivo. Mas eu acho que talvez todo o ponto cômico que Apolo traz pode dar uma ajudada pra quem já deu uma cansada assim, das histórias do Tio Rick. Tem, como sempre, também já é típico dele, uma aventura a cada capítulo. Eu até achei, eu não lembrava exatamente de tudo, porque já tinha um tempo que eu já li esse livro, né? Mas eu achei que depois da parte mais crítica ali do livro, todos os capítulos têm partes críticas, mas a parte mais crítica mesmo do livro, eu achei que ia ficar sossegado agora, que eles iam só, sabe, se preparar para o que vem no próximo livro. Mas não, no último capítulo ainda acontece alguma coisa. No último capítulo não, no penúltimo ou antepenúltimo capítulo. Ainda acontecem coisas. Eu tava, meu Deus, como é que esse livro vai acabar? Eu não lembro. Vai acabar em desgraça, com certeza. Bom, não acabou em desgraça. A desgraça ainda vai vir, eu acredito, nos próximos livros. Mas, como sempre, Tio Rick mantém o ritmo. É um ritmo acelerado justamente por ter várias aventuras acontecendo uma atrás da outra. Você não tem tempo. A pessoa que tá passando por aquilo não tem tempo de respirar. O que é uma coisa que eu gosto também, porque a leitura flui e você fica naquela adrenalina o tempo inteiro, que eu gosto bastante. Para um livro de fantasia, aventura. É interessante que tenha isso, até porque já é um mundo que a gente tá habituado. Claro que não necessariamente você precisa ler os primeiros para ler esse, mas porque ele vai dando uma explicada, depois que aconteceu isso, veio isso, ele, pra quem não leu nada, eu acho que é até bom, assim, não tem muito problema.
Mas pra quem já acompanha desde o início, já é um mundo que a gente tá habituado. Então ele não para muito tempo pra ficar dando explicação do que é. Então é realmente aventura, tiro, porrada e bomba e salve-se quem puder. Sempre, do início ao fim. O que é uma coisa que eu gosto muito e que eu ainda não me cansei do estilo dele. Eu amo o Shuhiki, eu não sei se um dia eu vou me cansar dos livros dele, mas como sempre é uma leitura que eu super recomendo. E em breve trarei o vídeo do segundo livro. Até mais!